tinha vindo a Portugal, eu nunca tinha saído de Moçambique. Eu não conhecia a Europa, não conhecia Portugal e não conhecia Lisboa. Mas, por exemplo, as miúdas, minhas colegas, com quem eu tinha feito o liceu no colégio, com que tinham andado comigo para fazer o 7º ano, vinham todas para Lisboa. E eu, pronto, vim para Lisboa. Podia ter ido para Coimbra ou para o Porto, porque em Portugal também só havia 3 universidades. Era Lisboa, Porto e Coimbra. Também não havia mais. Agora é que há muita universidade. Mas naquela altura só havia 3 universidades. E eu vim para Lisboa. Quando eu cheguei cá, o choque foi grande. Porque eu estava habituada a uma imensidão de espaço. Uma imensidão de espaço de que eu nunca gostei, porque era uma imensidão em que a gente se sente perdida. Eu sentia-me perdida. Porque era um espaço que era muito grande, mas onde eu não tinha acesso. Porque, por exemplo, aqui Portugal é muito pequeno, mas eu posso pegar um comboio e ir daqui até ao Porto. E no caminho ninguém me faz mal. Naquela imensidão onde eu vivia, eu não podia pegar em mim. Primeiro, não havia transportes. É a primeira coisa. Segundo, eu não podia pegar em mim e ir no passeio. Estava sujeita a que me acontecesse alguma coisa no caminho. Vir uma cobra, vir um bicho, coisa qualquer. Quer dizer, automaticamente eu estava muito limitada. Tinha que estar em casa. Aqui, eu cheguei, mas eu fazia a ideia que eu fazia de uma grande cidade era de uma coisa muito grande. Quando eu cheguei a Portugal, Portugal era muito pequeno. Muito pequeno. Com gente demais, eu não estava habituada. E fiquei muito admirada, gostei muito de uma coisa. Portugal é um país com história. E nós lá em Moçambique, praticamente a história que eu conhecia, que era a história de Portugal, só tinha começado quando a gente chegou a Moçambique. Porque antes, a história dos naturais a gente não conhecia. E também ninguém me a contou. De maneira que eu cheguei em Moçambique, o que havia de construções, etc., foi tudo feito no século XX. Quando os meus avós chegaram a Moçambique, nos capitais e tudo, não havia casas como hoje há. Nem prédios, nem nada disso, não havia nada disso. Haviam casas de madeira e zinco, as construções eram muito precárias e foi no princípio do século, quando os meus avós foram para Moçambique, é que começaram a ir daqui os operários, os pedreiros e os carpinteiros e se começou a construir nos moldes de casas parecidas com as casas que havia aqui na metrópole. Bem, quando eu cheguei cá a Portugal, eu estava à espera de uma cidade como eu imaginava que era Paris ou Nova Iorque ou Londres. E eu vi. Mas de onde imaginava? Dos livros? Dos livros, porque eu lia. E disso a minha mãe foi altamente responsável por eu querer estudar. Porque não havendo escolas, não havendo nada. E a minha mãe tinha só a 4ª classe. Minha mãe só tinha a instrução primária. Os meus avós não tinham dinheiro para mandar filhos estudar. E na casa dos meus avós, os miúdos não podiam começar a trabalhar, começavam a trabalhar para pôr dinheiro em casa. Porque havia sempre miúdos mais pequenos. Quando a minha mãe se casou, as minhas tias mais novas eram pequenas mesmo, eram miúdas. Eu lembro-me das irmãs da minha mãe mais novas, quando eu tinha 6 anos, elas eram adolescentes. Os miúdos começavam a trabalhar cedo. A minha mãe começou a trabalhar quando tinha 14 anos ou 15, até casar. Ela depois casou aos 21. Mas, quer dizer, mas o meu avô era uma pessoa, o pai da minha mãe era uma pessoa que tinha muita preocupação da cultura. Ele tinha sido criado em Coimbra. Ele era de Santa Combadão, como eu disse há bocado. Mas ele tinha sido criado pela maçonaria. Porque a mãe dele era filho natural, ele não teve pai. Ele era filho natural. A mãe dele era daquelas raparigas que andava pelas casas dos estudantes em Coimbra a tratar da roupa, a limpar as casas, etc., que as chamavam tricanas. Eu penso que elas eram criadas para todo o serviço, também eu para a cama com os estudantes. E eu penso que foi disso. Sei que ele nunca teve pai. Só que a mãe dele morreu com 23 anos de tuberculose e deixou um miúdo com 5 anos entregue a um tio padre para fazer dele um homem. Só que o padre deu a um sapateiro que havia em Coimbra. E ele foi criado como sapateiro e só se lembrava
de comer pouco e levar pancada. O sapateiro só me ensinava era a trabalhar na oficina. Foi a maçonaria, isto foi em princípios de fim da monarquia. A maçonaria já tinha muita força. A maçonaria é que tirou o miúdo a essa vida e ele aprendeu a ler e a escrever, foi sustentado pela maçonaria e tiveram... Hoje é o curso de contabilidade, naquela altura era chamado o curso de guarda-livros. E quando ele quis ir para a África, porque o mozinho andava à procura de rapazes que quisessem ir para a África, foi apanhado nessa altura. Ele tinha acabado o curso de contabilidade, sabia fazer contabilidade nas casas comerciais e ele ofereceu-se para ir para a África. Foi nessa altura que ele foi. E o meu avô, como essa coisa de em Coimbra ter sido educado pela maçonaria, tinha muita preocupação da cultura e conhecia todos os atores, os autores portugueses, como o Essa de Queiroz, o Camilo Castelo Branco, que estavam na berra nessa altura. Bem, esses livros todos ele comprou-os quando estava em África e conheceu a minha avó e levou-os para casa. Os miúdos foram criados nisso. E a minha mãe era uma pessoa que lia muito e era muito curiosa. Quando eu no mato, nós não tínhamos nada, não tínhamos sítio para onde ir, não tínhamos cinema, não tínhamos nada, mas havia uma pequena biblioteca em casa. E a minha mãe incutiu-me o gosto pela leitura quando eu era muito pequena. Começou por me contar histórias, quando eu era miúda, histórias que eu nem percebia o que era, mas depois acabei por integrar, mas criou-me o gosto pela leitura. O meu pai assinava uma revista, que até era em espanhol, mas eu lia, às vezes até lia as coisas sem perceber, mas depois vinha a perceber, e a minha mãe dizia-me, não faz mal que não percebas, depois vais voltar a perceber, voltas a ler e voltas a perceber. E com isso, ela criou-me um certo gosto por não querer ficar só ali. Sempre. Quando eu vim para cá, eu estranhei, porque eu julgava que Portugal era um país grande, não é? Era um país pequeno. Grande era Moçambique. E o meu irmão teve a mesma sensação, sério. Porque a gente em África, para já as pessoas que iam daqui falavam sempre de Portugal como um país imenso. E depois, afinal de contas, não era tanto como elas diziam, não é? E eu lembro-me que eu cheguei cá, foi dia 2 de novembro de 1962. E a minha tia foi-me esperar ao aeroporto. E nessa tarde levou-me a conhecer a Baixa, o Rocio, o Largo do Carmo, e eu pensava, mas isto é que é Lisboa, mas isto é muito pequeno. Agora, houve coisas que eu gostei. Eu nunca tinha visto um castelo. Quando vi o Castelo de São Jorge, comecei a associar o castelo às lutas dos reis e dos mouros. A gente vivia em Moçambique. Éramos completamente despolitizados. A censura era muito grande. A ideia que a gente tinha, tudo que não se pensasse como se pensava, Portugal era de mim até Timor, estava tudo bem. E quem não pensasse assim, eu era comunista ou coisa, e a repressão era total. E as pessoas viviam bem naquilo. Quando eu vim estudar para cá, ninguém contestava nada, nem ninguém punha coisa. Havia pessoas que contestavam, mas eram uma ou duas e eram muito criticadas. Quando eu vim para cá estudar, o ambiente universitário era muito ativo. Já muita gente criticava o regime, já muita gente punha em causa. E uma coisa, em 61 tinha começado a Guerra Colonial. E começando a Guerra Colonial, em Portugal já não se aceitava ver os filhos da terra a ir para as colónias. Colónias que as pessoas não conheciam, nunca tinham lá estado, e de uma hora para a outra mandavam-nas defender uma coisa que não lhes dizia nada. E as pessoas cá viviam mal, eram muito pobres e não percebiam para que ir defender, e realmente não fazia sentido. Mas quando eu cheguei cá, pela primeira vez, vi pôr-se em causa uma existência de uma terra que não era a minha. E eu pensei, mas aquilo é que tinha sido a minha terra, os meus pais tinham nascido lá, e os meus avós. Mas quer dizer, o meu crescimento político começou a partir daí.
que eu pensei, também não é tanto como as pessoas dizem. Nós, se nascemos lá, temos o direito de ficar lá. Agora, aquilo é que não pode continuar a ser português, porque não é mesmo português. Mas a gente tem que pensar dos pretos de outra maneira, que não pensávamos. O racismo era muito grande. O racismo era muito grande, a desigualdade era enorme, o preto e o branco, coisa, por exemplo, a minha mãe tinha tido um irmão, e eu lembro perfeitamente desse meu tio, que se apaixonou tremendamente por uma rapariga preta, e a Isabel, e ele nunca mais pôde entrar na casa da família. Eles não aceitavam. Casa, por exemplo, eu para ir à casa da minha avó, as casas lá em Moçambique todas têm a porta de entrada, mas também têm para trás, que dá para a cozinha, uma porta de serviço. Tinha que entrar para ele. Ele teve 6 filhos. E eu lembro-me dele ir visitar a minha avó, levando as crianças todas, mas entrava pela porta das traseiras. Porque o racismo era muito mais. De tal maneira que a mulher, às tantas, recusou-se a ir visitar a família do marido. Uns anos mais tarde, ela é que deixou o meu tio e deixou com as 6 crianças. Ela fugiu para a África do Sul com um rapaz preto e deixou os 6 miúdos. Foi mal porque a miúda, a mais pequenina, ainda era de colo, mas ele ficou com os 6 miúdos. Mas isto tudo para dizer o quê? É que o racismo era muito grande. E a primeira vez que eu me dei conta de que realmente os pretos tinham que ser olhados de outra maneira foi cá, não foi lá. Porque a verdade é que eu aqui tive colegas pretos e rapazes que estavam na universidade e eram pretos. E a maneira como eles pensavam, eu comecei a ter outro tipo de consciência política. E nessa matéria foi importante eu ter vindo. Ter vindo porque, ao contrário de uns anos mais tarde, que as independências só vieram nos anos 70, eu não sofri, nem eu nem o meu irmão, não sofremos tanto como, por exemplo, sofreu a minha família. Porque para mim não foi novidade nenhuma. Aquilo tinha mesmo que ser assim. Eu não esperava que tivesse sido como foi. Agora, que aquilo era inevitável, era. E porque eu cheguei, a PIDE, a Polícia Política, tinha acabado com a Casa dos Estudantes no Império, negava-se as independências, não podia ser assim, e Portugal, eu pensei, mas isto não pode ser assim, não pode mesmo ser. Tem mesmo que se ir para a independência, tem que acabar a guerra colonial, isto não pode continuar, e realmente eu cresci, de certa maneira. Eu formei-me em 69 e fui para Moçambique porque tinha lá os meus pais e vivi lá 5 anos e depois vim-me embora, em 74. Mas fui porque tinha lá os meus pais e quando eu cheguei disse aos meus pais, olha, eu não sei quando é que isto vai acabar, mas em 1980 não vai haver uma só colónia que não seja independente. Porque é impossível, Portugal não aguenta. Não aguenta. Uma hemorragia de homens. Estar a combater em 3 frentes. Em 3 frentes. Portugal está exausto. Bem, o meu pai nem podia ouvir falar nisso, mas isso é inevitável. E pronto, realmente aconteceu. Mas mesmo assim eles ficaram lá. Meus pais vieram em 76. Mas viram os dois? Os dois vieram em 76. Mas a minha família, a família da minha mãe, minhas tias tinham nascido todas lá, muitas delas nunca tinham saído de Moçambique. A minha avó, por exemplo, nunca tinha saído de Moçambique, foi para lá com 3 meses e não chegou a sair. Morreu com 90 anos, mas morreu lá. Ela não aguentou porque, quer dizer, as pessoas começaram-se a vir embora e começou a ser muito difícil a saída. E, por exemplo, a minha mãe despediu-se dela dizendo que então até amanhã. Mas a minha mãe sabia que não voltava. Fugiu com o meu pai. Porque depois as pessoas que ficaram lá começou a ser muito difícil viver lá. Porque eles começaram a nacionalizar tudo, a tirar as coisas às pessoas, os negócios, a nacionalizar tudo com a história do socialismo, que eles fizeram um socialismo com o modelo de 1917 da União Soviética, percebe? Sem razão nenhuma, mas fizeram. E isso, quer dizer, destabilizou as pessoas todas, não é? As pessoas, quando começaram a perder os seus negócios, os seus locais de trabalho, fecharam isto, fechou aquilo, fechou. Sabe que é uma pessoa chegar ao seu local de trabalho, que é uma empresa qualquer, não, a empresa não existe, fechou, vem cá a polícia, fechou e tal, então o patrão fugiu. Quer dizer, isto é uma instabilidade. Com esta brincadeira, as pessoas, a minha família levou 10 anos a pôr-se toda fora de Moçambique.
mas durante 10 anos as pessoas fizeram tudo para continuar lá, mas acabaram por não poder estar. Esse meu tio, que tinha tido essa mulher preta, com os 6 filhos, acabou por ir para a Suazilândia a pé, com alguns netos às cavalitas, foram a pé, porque sabe que o racismo não é só de branco para preto, dos mistos, pessoas que se tinham casado com um branco. Os filhos depois eram muito odiados pelos brancos porque eles não eram brancos, mas pelos pretos porque eles não eram pretos. De maneira que o meu tio começou, que até ali tinha tido problemas com a família, começou a ter problemas com os pretos. Ele tinha uma oficina de automóveis. Foram à oficina de automóveis, estragaram tudo, obrigavam-no a fazer reparações e não pagavam. Quer dizer, às tantas a vida tornou-se insustentável para ele e para os filhos, e ele fugiu para a Suazilândia. Meu pai aceitou que eu fosse estudar, mas havia também muitos preconceitos sobre mulheres. O meu pai gostava muito de mim, mas gostava muito à sua maneira. Eu lembro-me de... Os meus pais eram felizes. Meu pai não era má pessoa. E o meu pai e a minha mãe eram pessoas verticalmente honestas, cometendo muitos erros, mas eram honestos. Não eram pessoas que fizessem mal sabendo fazer mal. Sobretudo, nunca faziam mal em proveito próprio. Não. Agora, cometiam muitos erros. E uma das coisas em que eles cometiam erros é que o meu pai, eu lembro de ser criança e eu não gostava do regime que havia lá em casa. A minha mãe era uma pessoa que lhe obedecia cegamente, e dizia: vocês têm razão, mas têm que fazer o que o vosso pai manda. E muitas vezes o meu pai não tinha razão, mas pronto, ela obedecia ao meu pai. E isto muitas vezes dava-me um certo choque. Mas uma coisa que o meu pai me dizia muitas vezes era: a mulher fez-se, não dizia nasceu. A mulher fez-se para tomar conta do marido e dos filhos. Isto deu como resultado que eu lembro que tinha 7 ou 8 anos e não podia ouvir falar em marido e filhos. Porque eu achava, não sei para o que é que a mulher nasceu, mas que não podia ser só para isso. Podia haver outras coisas que pudesse fazer. Ele deixou que eu fosse estudar. Eu fui estudar aquilo que havia. Mas depois eu não tinha jeito nenhum para ciências. Só que eu tive péssimos professores de letras, eram péssimos mesmo. E quando eu dei conta, como ciências a gente estuda e vai aprendendo, letras, quando se tem maus professores de letras, fica um bocado difícil, não é? De maneira que eu não sabia nada de letras, mas ciências lá ia fazendo umas coisas. É que eu fui para a linha de ciências, só que quando acabei o liceu, pensei, não, o que eu gosto mesmo de fazer, Eu sempre gostei muito de desenhar e de pintar, gostei muito de arte, sempre. Eu gostava de ver os artesãos a trabalhar. Eles trabalhavam, nós estivemos num sítio onde trabalhavam muito bem em madeira, aquelas esculturas. As pessoas não sabiam arquitetura, não sabiam a escultura, não tinham aprendido, mas com aquela transmissão oral de pais para filhos havia verdadeiros artistas. E eu gostava de ir para o fundo do quintal em vez de estarem a trabalhar com o pau preto e estarem a trabalhar em marfim. E alguns trabalhavam em metais e eu gostava de ver aquilo. E sobretudo gostava de vê-los a desenhar. Eles tinham uma maneira de desenhar, para já não tinham papel, não tinham nada a fazer, era no chão. Eles para desenhavam uma figura que eu ficava a saber que figura era, mas eles só desenhavam os traços que era preciso. E eu gostava de ver aquilo. De maneira que eu, muito pequena, comecei a desenhar, e depois, claro que ninguém ligava para o que eu fazia, mas eu gostava de desenhar, de rabiscar, de fazer isto, fazer aquilo. Embora, durante o liceu, nós tínhamos uma cadeira de desenho, e as notas mais altas que eu tinha eram sempre a desenho. Pronto. Quando eu acabei o 7º ano, eu pensei, não, o que eu gosto mesmo de fazer é de arte, porque não belas artes. Só que as pessoas tinham muitas ideias feitas. E uma das ideias que as pessoas tinham é que tudo o que fosse artes e artistas eram só as pessoas de má vida moral. Por exemplo, as belas artes, que eram destinadas a escultura e pintura, só quem frequentava eram as prostitutas. Então, teatro e cinema, nem pensa. Para já não havia cursos de teatro, nem de cinema, nem de coisa nenhuma, não havia nada disso. Mas também quem ia para essa vida era gente de degradação moral. De maneira que, quando eu cheguei a casa e disse que queria ir para Belas Artes, o meu pai deitou as mãos à cabeça e disse-me que não.
Belas Artes não. E, bom, eu insisti, disse, não posso transigir e tal. Só que isso fez um braço de ferro. E ele depois fez aquilo que fazia sempre quando era contrariado, que era meter-se na cama e recusar-se a lavar-se, a barbear-se, e às tantas a recusar-se a comer, e mais não sei o quê. E a minha mãe disse-me, olha, o paizinho vai ficar doente, vai ter uma porcaria de coração por causa da tua mania de ir para Belas Artes. De maneira que eu fui lá e disse, está bem, pronto, não vou para Belas Artes, vou tirar outra coisa qualquer. Não sabia bem o quê, mas havia uma publicação que nós podíamos adquirir no Ministério da Educação, não sei o quê, que eu tinha, que era com uma lista de cursos que havia cá nas universidades. E eu, olha, foi mesmo assim, fui ver os cursos todos e fui excluindo. Nenhum eu gostava. O que eu desgostava menos era a biologia, foi esse que eu escolhi. De maneira que eu disse, olha, está bem, eu vou tirar a biologia, mas vou para Portugal mesmo, para tirar a biologia. Não havia universidade em Moçambique. E o meu pai disse, nesse dia passou-lhe a doença toda. E passou-lhe a doença toda nesse dia. Já não tinha mais, veio para a mesa bem disposto, etc. Isto deu como resultado que eu nunca mais acreditei nas doenças dele. E mais tarde foi mau, porque ele apareceu cá doente mesmo. Eu não acreditei e ele morreu. Mas pronto, isso é outra história. Eu gostei muito de cá estar. Gostei de Portugal. Fez muita parte do meu crescimento como mulher e como pessoa. Mas agora, do meu curso não. Porque eu depois acabei por gostar de aspectos do meu curso, porque a biologia é muito interessante. A biologia abre-nos para o que é a vida. A vida como vida mesmo. Quer dizer, não é só a questão de aprender que uma folha tem nervuras e tem isto e tem... Não é. É que a vida a biologia dá um certo conceito do que é a evolução e o que é a vida. E a gente acaba por gostar da biologia. Além disso, abriu outros caminhos. Eu nunca tinha ouvido falar em paleontologia. E a cadeira de paleontologia é extremamente interessante. Havia a mineralogia. Houve cadeiras muito interessantes que eu nunca tinha, nem sabia em que é que elas consistiam, mas embora os cursos fossem bastante pobres, porque o Estado português investia muito pouco, não investia nada em saúde e educação, não investia nada. Mas, quer dizer, havia aquele mínimo, os cursos eram essencialmente teóricos, mas deu para perceber o que era a biologia. E eu gostei de algumas cadeiras. Gostei muito de zoologia, gostei de botânica, gostei de mineralogia. Quer dizer, deu-me uma perspectiva do que era a natureza, o mundo animal, o mundo mineral. Quer dizer, e para mim isso foi importante, até para a vida e mais tarde na minha vida profissional, em que eu tive que, pelas circunstâncias da vida, agarrar em várias especialidades. Eu trabalhava em solos lá em Moçambique, mas depois quando vim para cá, os solos ficaram para trás, fui trabalhar noutra coisa, e depois fui trabalhar em carnes, e acabei trabalhando em azeitonas de mesa. Quer dizer, esta capacidade de pegar uma coisa em outra, porque tudo é cultura, foi-me dada precisamente porque eu tinha ido para... Agora, nunca peguei em Belas Artes e tenho bastante pena. Eu só peguei nisso mais tarde, depois da minha mãe morrer, é que eu arranjei, já acabou, um curso que havia na Universidade Autónoma, o senhor também já morreu, era um pintor pintor profissional, que tinha um curso para a terceira idade, e é que eu depois fiz aquelas coisas como vocês têm aí. E eu gosto mesmo, onde eu estou e onde eu sou mesmo, é quando estou em coisas de arte e à procura disto e à procura daquilo. Isso é que eu gosto mesmo. Agora, o resto, Nádia, quando a gente tem que sobreviver, faz qualquer coisa. E você sabe que é assim. O resto é conversa, não é? Eu não estou arrependida das coisas que fiz. E com isso eu conheci outras coisas, publiquei trabalhos, e para isso eu fui até ao estrangeiro, encontrei pessoas que trabalhavam nas mesmas coisas que eu, aqui, ali e acolá, fiquei a conhecer coisas dos países delas, foi muito importante. Através disso, quando trabalhava em Carlos, fui para Paris, estive lá 3 meses, trabalhei numa escola de veterinária, num laboratório, onde me dei bem. Quer dizer, não me posso queixar da vida, está a perceber? Que a biologia também me permitiu isso. Mudou muito. Olha, uma coisa que eu estranhei quando vim é que
o machismo não era tão acentuado em Moçambique como era cá em Portugal. E uma coisa que eu fiquei assim é que lá os homens é que mandavam, e mandavam nas mulheres. Mas o respeito era outro que eu não encontrei cá. Por exemplo, lá em Moçambique, um homem que batesse numa mulher era altamente criticado até pelos outros homens. E cá era normal. Por outro lado, havia atitudes de rua, do homem da rua cá, que não havia em Moçambique. Não havia nas colónias. Eu fiquei chocada quando vim para cá. Era a palmada no rabo, o apertão, e sobretudo estas atitudes, e o mínimo que havia era dizer piadas que as pessoas, havia gente que achava graça, mas eu não achava nenhuma graça, era o chamado piropo. O piropo era dizer umas gracinhas quando a gente passava. Algumas coisas eram dizeres francamente ordinários, e eu não estava habituada a isso e não gostei. Não gostei. Depois, por outro lado, havia coisas que eram desagradáveis, e quando a gente manifestava o desagrado, a primeira coisa que nos perguntavam, olha, não seria você que também deu uma chance, se calhar olhou, ou como é que ia vestir? Pois. Isto para lhe dizer o quê? Que em Moçambique a nossa liberdade também não era total. Quem mandava eram os homens. Mas não havia, a sociedade era mais aberta, não havia tanta falta de respeito, e se havia uma certa dureza dos homens, não se notava tanto, percebe? Porque a vida era mais fácil. Agora, quando eu vim para cá, até as próprias mulheres achavam que isso estava certo. Eu lembro-me de haver mulheres nos anos 60 que diziam, pois bate, não quer ser eu, e depois. Mulheres que eram espancadas por homens. Sim. A maior vergonha que eu passei até hoje, havia uma coisa que sabe que a gente no inverno andando com casacos, anda tapada. O frio é muito, não é? Antigamente, quando chegava-se ao fim da primavera e a gente começava a aparecer de mangas curtas, os homens ficavam completamente malucos quando nos viam os braços. Ficavam doidos. Ficava tudo maluco. Uma das coisas que eles tinham era, a gente ia nos elétricos, porque agarrava só elétrico, eles passavam, davam beijos nos braços, e hoje percebo isso e penso que a culpa não era deles, percebe? Porque, sabe, quando a cultura é pouca e as pessoas estão determinadas numa determinada ideologia, elas integram essa ideologia e pensam que tudo está bem. E, por exemplo, eu achava que os homens eram muito ordinários. Mas hoje eu percebo que eles tinham sido educados nisso, eles não tinham culpa, até porque homem que não fosse ordinário eram maricas. Era mais ou menos isso. Por exemplo, um homem que tivesse uma atitude de ser delicado com a mulher, ir na rua, passar o braço e dizer, pois, em casa é ela quem manda. Os comentários eram esses. A pontos de haver homens que não batiam nas mulheres, mas aos amigos diziam que batiam para não ficar mal vistos. Quer dizer, havia toda uma série de conceitos deturpados que eram aceitos, está a perceber? E uma vez, eu chateava-me andar, a gente andava em transportes públicos, como é normal, e nessa altura havia nos elétricos e nos autocarros os chamados revisores. Andavam não havia passos. Havia bilhetes e andava depois o revisor a picar o bilhete e tal. E foi no sábado. As pessoas eram tão pobres que o passeio das pessoas da classe média, era casais de meia idade, 40, 50 anos, andavam de elétrico de passeio, davam a volta, e a volta toda era para aí 1 hora, depois ficavam no mesmo sítio e então iam para casa. Era assim que passeavam. E havia o elétrico, que era o elétrico do Carmo. Saía do rato, dava a volta, ia ao Carmo e voltava ao rato, que era esse passeio. Eu tomei esse elétrico para ir não sei aonde. E eu ia de pé, ia cheio de casais da mesma idade. Era verão, estavam as janelas abertas. E começa um homem a fazer aquilo que eles faziam muito, que era quando apanhavam uma rapariga de pé, começavam-se a encostar. E a gente começava-se a afastar. Mas às tantas a gente não podia afastar-se mais, porque senão começava a chatear quem estava.
Ele começou a fazer isso, a fazer isso. Bem, o revisor vinha para ver os bilhetes e eu fiz sinal ao homem. Ele disse, homem, chegue-se lá para trás, deixe lá a senhora. Ele começa com uma conversa. Filha, o que é que tens? Tens alguma coisa? Mas tu ontem à noite não estavas assim. Começa com uma conversa como se eu fosse sua velha conhecida do bordel. O pior não foi isto, Nádia. Eu fiquei assim. O pior não foi isto. Foi a claque feminina que espontaneamente se formou a favor do homem. As mulheres viraram-se todas para... pois, bem dizia a minha mãe, as sonças são as piores. Quem diria? Bom, olha, foi de tal maneira que eu na paragem seguinte saí porque não aguentei a pressão. Era muito mau. E isso foi uma coisa que me chocou mesmo, sabe? Eu odiava isso, percebe? Eu odiava isso, quer dizer, porque sabe uma coisa, isso perturbava-nos imensamente. Os nossos professores faziam os possíveis por nos levar, por exemplo, na altura de janeiro e fevereiro, ir à Praia das Avencas apanhar algas, que é quando vêm aquelas algas e tal, e a gente depois levava essas algas para o laboratório e estudar. Mas isso era raro, porque primeiro que eles conseguissem uma caminhonete, e depois a gente ir, e depois vir, era sempre uma chatice. Bem, mas às vezes ia-se. Ou então íamos para o Portinho da Rábida, apanhar plantas e ver isto e ver aquilo. Bem, quer dizer, eram sítios onde a gente tinha que ir e não era nada cómodo irmos de saias. Mas nessa altura nenhuma senhora que se precisasse usava calças. Bem pensar. Bem, mas eu, quer dizer, lá em Moçambique já toda a gente usava calças há muito tempo. Eu tinha umas calças e pronto, foi a primeira vez para a Praia das Avencas, é ali ao pé de Passo de Arcos. E pá, eu disse, isto para aqui, andar aqui de saias, isto não tem jeito nenhum. Então, eu levei, os professores não disseram nada. Mas os colegas, os rapazes, disseram mesmo, não tragas mais calças, porque aqui só quem usa calças são os professores e nós, vocês não. Isto em 62, 63, 64 era assim. E mudou alguma coisa depois de... Não levou muito tempo. Era mau em todos os sentidos, até porque, por exemplo, hoje as pessoas dizem que antigamente havia respeito e não sei o quê. Eu não sei se havia respeito, se havia medo, Nádia. Porque eu, em algumas coisas, por exemplo, rapariga que fosse para a cama com o namorado, na minha faculdade, era uma aflição depois se ele não casa. Porque, repare, hoje ninguém faz problema com isso, mas antigamente faziam mesmo. E moça que se sonhasse, então quando se sonhava grávida, houve casos de suicídio. Chamavam-o a ir para a cama com o namorado no arroz queimado. Houve arroz queimado. E eu lembro-me, casos de arroz queimado. Isto agora houve arroz queimado, como é que vai ser? Enquanto não casavam era uma aflição. Sabe porquê? Porque uma moça que já tivesse ido para a cama com um homem era queimada mesmo. E isso era tão injusto, quer dizer. Mas isso não era só cá, era cá em Moçambique também. As pessoas não eram tão evoluídas com isso. Mas quer dizer, essa mentalidade foi-se esbatendo para ainda há 30 anos para cá. Chateava-me a questão de dizer disparates quando a gente passava. Algumas coisas mesmo grosseiras. E depois a gente falava, por exemplo, com os nossos colegas. E eles diziam, está bem, tens razão, mas como é que tu vinhas vestida? Tu não olhaste e tal. Vocês às vezes, vocês bamboleiam as ancas e tal. Como é que a gente fica? A conversa. E eles não eram maus rapazes. Isso pelo amor de Deus. Mas vocês passeiam, bamboleiam as ancas, andam pintadas assim, pintadas assado. Mas olha, muitas vezes a gente pinta-se para vocês olharem. E vocês, quando veem uma mulher que não se pinta, dizem que ela é um homem. Porque também havia disso. Arranja-se, parece um homem, não sei o quê, ninguém vê uma pintura na cara. Pois. Era muito mau, Nádia. E dessa maneira, embora as pessoas dizem que antigamente era melhor e não sei o quê, eu acho que, sobretudo desde que a gente foi para a Europa, em questões de higiene, de respeito, de maneira de estar, melhorou bastante. E os homens melhoraram muito bem, mas muito bem.
Antigamente não se via um homem pegar uma criança ao colo. Tinham um medo de cair das calças abaixo, que era uma coisa horrível. E então a desculpa que davam era que tinham medo de magoar o bebê. Ai, posso magoar, eu não tenho jeito. Isto era normal. E agora não é assim. Eu vejo os rapazes, eu gosto de ver, com os bebés à frente e tal, e a empurrar carrinho. Ai, antigamente isso não se via, mas de maneira nenhuma. Com 84 anos, eu cheguei ao fim da minha vida achando que tudo valeu a pena de ser vivido, não é? Mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, não é? Quando eu era miúda, os meus pais não tinham muito dinheiro e realmente havia umas certas dificuldades, e depois eu comecei a ver a vida a passar-me ao lado, e eu sem progredir na escola, sem escola, e depois ir estudar, e as miúdas terem todas uma idade diferente da minha, etc. Mas valeu-me a pena para ter aprendido que a vida muitas vezes não é como a gente quer, mas como ela se apresenta, e a gente tem que aceitar como ela é, e nós é que fazemos a vida e não é a vida que faz a gente. Porque só se houver uma guerra ou se houver um cataclismo, aí realmente o meio faz a gente. Agora, quando a vida corre normalmente, e eu digo normalmente quando não há assim coisas de vulto, a gente tem que tirar o melhor partido da vida e ir fazendo pela vida e sobrevivendo conforme pode. E realmente não me posso queixar que a vida, se não me deu muitas coisas, também não me tirou, e mais, deu uma oportunidade de eu conhecer o lado bom e o lado difícil da vida e das coisas, e de perceber até os erros das pessoas, e de perceber onde é que as pessoas falham, e de perceber onde é que as pessoas realmente não podem lutar mais, e uma certa compreensão da vida que é importante e que eu sinto neste momento faz-me muito jeito ter tido essas experiências de vida, porque no momento em que eu não sei o que vai acontecer no mundo, o mundo está de uma maneira que neste momento é só expectativa, mas eu penso que estou preparada para enfrentar o que aí vem, porque realmente penso que não vai ser fácil, mas tenho esperança que vai ser possível enfrentar. Percebe? Isso é um conhecimento que não... Por outro lado, em relação ao que ficou para trás, há uma mensagem que eu deixo e que é muito importante. A África é um sítio de onde nós nunca mais saímos, mesmo quando não voltamos. Os pretos chamam isso o feitiço, mas o feitiço existe. Há qualquer coisa de fascinante naquelas terras que, quando a gente viveu nelas, elas nunca mais largam a gente.